Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Livraria Próton. Faculdade Trilógica Kep Pacheco. Olá, telespectadores do programa sobre trilogia analítica. Estamos retornando com os senhores para darmos continuidade às explicações sobre a ciência trilógica, desenvolvida pelo psicanalista Norberto Kepp, e que fez a unificação entre a espiritualidade, a teologia, a filosofia e as ciências. Então, essa ciência trilogia analítica, ela é verdadeiramente uma ciência transdisciplinar, porque a trilogia analítica ela pode ser aplicada desde a psicanálise, a psicossomática, a pedagogia, a educação, a economia, ao trabalho, a física, a tecnologia, as artes, enfim, a todos os campos do saber. Era um grande sonho dos pesquisadores, dos estudiosos, dos filósofos, né? E de muitos acadêmicos que sonhavam com essa possibilidade. E o que foi conseguido até então foi algumas vezes juntarem assim algumas disciplinas, dando como um sanduíche, né? Uma síntese, mas não uma unificação, que é o que verdadeiramente é necessário. Eu vou mostrar aí um quadro para esclarecer essa questão. A primeira consequência da inversão, que é uma questão que o Dr. Norberto Kepp descobriu no ano de 1977, a inversão que existe no interior do ser humano e que ele expandiu, aplicou essa inversão na própria sociedade. Qual que é a primeira consequência da inversão, que é vinda da teomania e megalomania? Primeiro, desejo de ser um Deus. Eu quero dizer com isso, né, que todos os pensadores, todos os gênios que negaram a questão de Deus, né, de teomania, eles são teómanos, né? Eles queriam ser deuses, eles são doentes. Gostaria que o Sidney, que é praticamente um quase padre, né, que ele falasse alguma coisa nesse sentido. Ele fez curso de filosofia escolástica e teologia. Sim, Dr. Kepp. A gente percebe que o mundo que está aí foi construído com base nessa consequência da inversão, com base na teomania. Os grandes gênios da história da ciência moderna e contemporânea se ocuparam de retirar Deus da ciência, sendo como que eles mesmos deuses. E a gente vê como o mundo está, o resultado que isso deu. Então a gente também percebe a importância aqui na trilogia analítica, esse trabalho de trazer Deus de volta às ciências, né? E para isso temos que ter a coragem também de denunciar o demônio. Muitos desses cientistas, conscientemente ou inconscientemente, estavam a serviço do demônio ao retirar Deus dos seus trabalhos, ao propor uma ciência ateia materialista. Então, o senhor veja essa questão, né, de que uma ciência ou qualquer campo que não tenha Deus na base, na parte essencial, é doentia. Então, a humanidade atual é muito doente, como no passado, né? As humanidades que eram ateias também eram doentes, mas tem um fato que é muito importante a gente saber, que a gente nasceu são. Nós nascemos sem doença. Agora, com o tempo, a gente entrando, né, na estrutura social ruim,
na questão de todos os vícios sociais, a gente vai ficando doente. Então existe o Jean-Jacques Rousseau. Ele falou que o indivíduo nasce são e a sociedade é que perturba. E ele não deixa de ser assim, de ter uma enorme razão. Foi devido a essa orientação que ele deu no passado que vamos dizer, a civilização francesa criou a Revolução Francesa e houve então toda aquela transformação na Europa. Então, o que acontece é isso, que o indivíduo nasce são e ele contraria essa essência, né, ligada a Deus, ele se torna doente. E outro fator também, que eu sempre comento, nós vivemos no chamado paraíso que Deus criou. Quer dizer, o nosso planeta é um paraíso, mesmo que seja um paraíso quebrado, um planeta assim cheio de problemas, mas se o planeta é assim tão disforme, a culpa é do ser humano. O grupo que é contra, por exemplo, Deus, que é adepto do demônio, pode causar problemas assim atmosféricos, problemas assim, vamos dizer, de invasão de água, de vulcões, etc. Aliás, Nossa Senhora, né? Seria bom a doutora Cláudia falar alguma coisa nesse sentido. Nossa Senhora anunciou isso em La Salette, em Medjugorje, essa influência do ser humano agindo então no planeta e uma atitude ruim do ser humano criando problemas para a própria geologia. É interessantíssimo, Dr. Kepp, porque quem lê hoje várias mensagens de Maria, seja em La Salette, como o senhor falou, até em Lourdes. Em Lourdes, ela deu uma mensagem, a quinta profecia, que ela fala que a humanidade, no século XX, iria ficar horrorizada quando descobrisse os malefícios e as más intenções da ciência, da chamada ciência, e até mesmo da medicina, né? Então, que quando isso acontecesse, a humanidade ia se voltar contra essa pseudociência e iria exigir uma ciência espiritualista, que é o que o senhor, por exemplo, realiza, né? A ciência com Deus, a ciência na espiritualidade. E também, né, Dr. Kepp, outras coisas que ela falou sobre as consequências da conduta que o ser humano tinha numa espécie de um pacto, né, espiritual com o Satanás, com o Lúcifer, que essas consequências iriam formar calamidades, catástrofes naturais, corrupções, guerras, doenças estranhas, enfim, tudo isso nós já estamos vivendo, né? Mas a boa nova é que ela prevê uma era de consciência vinda diretamente do Espírito de Deus e queria, então, formular essa ciência espiritualista. Então, eu posso dizer, né, Cláudia, que a gente vive ainda no chamado paraíso terrestre. O que nós temos aqui, seja no Brasil, na América do Norte, Europa, Ásia, África, a Austrália, isso tudo é o paraíso. Agora, se o ser humano vive em toda essa confusão, doente, com ansiedade, com todos esses problemas econômicos, sociais, isso é culpa exclusivamente do ser humano, que deixou muito a teologia, que deixou muito a filosofia, vamos dizer, correta,
E a ciência, que não pode ignorar Deus, deixou, e isso causa transtornos assim na vida terrestre, né? Então, até transtornos geológicos são provocados pela atitude ruim do ser humano, como é o caso lá na França, né? E eu acho que La Salette, não sei, que avisou que o povo teria que ser mais assim, de acordo com a realidade, sim, crente em Deus, para evitar o pior, né? Sabe o que acontecia lá? Isso, pela sua ciência atual, Dr. Kepp, da nova física, a gente pode entender pela questão do magnetismo, né? Inclusive o magnetismo do ser humano, se ele está prejudicado pelos maus sentimentos e pensamentos, ele distorce essa energia que ele próprio tem e ele começa a emanar para o ambiente energia muito ruim. Então, naquela época, em La Salette, as batatas não nasciam podres, elas não conseguiam chegar para a maturidade e serem colhidas. E que as crianças, vamos dizer assim, os fetos não chegavam à sua maturidade, não nasciam, as crianças eram natimortas. E após essas mensagens, quando Maria disse, né, que o pessoal tinha abandonado a espiritualidade e que deveriam retornar, depois dessas mensagens, e eles lá em La Salette acolheram, aí voltaram a ter as colheitas normais de batatas e as crianças voltaram a nascer normalmente. E isso não é uma coisa assim mística, é uma coisa da física, que considera o aspecto espiritual. É uma questão da física, do magnetismo. Agora, eu posso dizer também que um terceiro fator, né? Eu falei que o ser humano, na base, é são. Eu depois falei, né, que o ser humano, né, vive num paraíso ainda que ele não reconhece por causa dos vícios que ele tem, dos erros que ele comete. E depois um terceiro fator, esse é também de importância fundamental. Todos os seres humanos que habitam o planeta, sejam de qualquer tipo de religião, que sejam judeus, cristãos, maometanos e até descrentes, ou que sigam outra orientação, são filhos de Deus e moram na casa dele. É um fato difícil de entender, né? Mas se a criação de Deus é toda ela, as galáxias, né? A Terra, inclusive, é criação divina, isso é a casa de Deus, né? Então, Dr. Kepp, isso é atrapalhado pela patologia do poder, né? Então, voltamos dentro de instantes. Eu gostaria agora de falar um pouco na questão, por exemplo, dessa, como todos nós somos filhos de Deus, por que existe esse ateísmo, né, tão desbragado? Eu gostaria que Ortiz, que é jornalista, que trabalhou nesse campo, e tem agora também muita informação, que ele mostrasse as consequências da mídia com o seu ateísmo. Então, Dr. Kepp, quando eu trabalhei no jornal, eu notei o seguinte, que essas ideias todas que o senhor fala, da ciência invertida, a física invertida, a medicina invertida, a teoria do Pasteur, tudo isso, os jornalistas acreditam piamente. Então, eles fazem uma transmissão de um noticiário doentio para a população. Eles insuflam o medo, o pânico, ficam falando de
que está tudo em perigo, que o mal vem de fora. E eles rejeitam também a ciência verdadeira, né? Eles não, quando surge um cientista verdadeiro, eles não acreditam. Eles acreditam em toda essa teoria errada que é difundida nas universidades e tudo. Isso que eu notei. E nota, viu, Ortiz, que você, quando compra um jornal, uma revista, a notícia que tem é sempre no Brasil, né? Fora do Brasil não é tanto assim. É sempre notícia de horror, de terror. Ele só transmite coisas terroríficas para acuar o povo, né? Eles não transmitem nada de útil, de algo assim para cima. Eles só transmitem notícias assim fúnebres, notícias desagradáveis, né? Por isso que nós criamos um jornal próprio, né? A nossa faculdade tem o seu jornal, que é distribuído aos milhares e milhares, né? Nós já estamos... Nosso jornalzinho Stop é bem conhecido em São Paulo e ele traz notícias científicas. É a única maneira, a gente tem a nossa mídia, né? Inclusive Agora... a TV, Dr. Kepp, a TV no Brasil está sendo apelidada de TV funeral. Porque você liga a TV, vê o jornal, é só gente, é cemitério, covas, pessoas sendo mortas e tudo, gerando muita doença na sociedade, isso daí. Então, isso mostra que a mídia no Brasil é doente, que é um bando até de doentes mentais que dirigem a mídia, porque se uma pessoa só pensa no mal, só fala do mal, só transmite o mal, é doente. A gente pode ver, inclusive, na questão das leis, né? Que é absurdo que, por exemplo, acabaram com praticamente as empresas menores no Brasil para existir só as grandes empresas que têm muito dinheiro para aguentar essa situação. Então, nós temos um advogado, o Rodrigo, quer falar alguma coisa? Então, nós estamos abordando a questão do ateísmo, né? O ateísmo nas leis. Aí nós vemos que o positivismo, ele expulsou, né, tirou Deus da equação. Então, como é que nós podemos, como juristas, advogados, todos nós que trabalhamos com as leis, falar daquilo que é mais importante para o ser humano, porque tudo que é mais importante vem de Deus, vem da teologia, da filosofia, vem dos valores fundamentais. Agora, quando você tira esse aspecto, fica uma lei fria, materialista, né? Só no aspecto social. E aí, obviamente, que nós vemos as consequências disso no dia a dia, né? Uma lei contra o povo, leis que favorecem os poderosos e causa todo esse desequilíbrio social. Agora, veja um fator interessante, né? Por que acabaram praticamente com as empresas menores no Brasil? É porque as leis favorecem as pessoas que estão assim desonestamente no trabalho, né? Que já procuram trabalhar numa empresa para depois processar. Então, conforme a gente sabe, né? O Temer até fez uma melhora nessas leis, que sempre a pessoa queixosa pode arranjar um advogado e falar as maiores mentiras dos seus patrões, né? Dos seus empresários que dão emprego e não precisar pagar nada, e se não der certo, né? Se perdeu o processo. O senhor sabe, Dr. Kepp, que esse problema da economia e do trabalho se baseia também numa inversão que não deixa de ser a mesma inversão do Isaac Newton, de ação contra ação, e também naquela dialética, né? Uma dialética do sim e do não, né? Que, achando que a luta de classes
da luta de classes poderia sair uma sociedade melhor. E isso é um princípio invertido até da física. Não pode haver ação e contração, porque se a pessoa vai para frente, o outro o impede e ataca essa ação para frente, imobiliza, então a sociedade não tem progresso. A mesma coisa essa luta de classes inventada, forjada, porque no trabalho deve haver ação e complementação. Então, nunca uma luta de classes pode ser benéfica, favorável, né? Inclusive, causa um déficit enorme de produtividade na população que acaba ficando ociosa nessa luta, se imobilizando. Tem um ditado, viu, Cláudia, que fala assim, dividir para reinar. Isso. Essa vem desde a Itália, né? Aquele famoso escritor italiano, Maquiavel, né? É. Então, que ele falou que para o poder exercer o seu trabalho, teria que dividir o povo, criar briga entre as facções e tudo mais. Que enquanto o povo brigasse entre eles, o poderoso estaria tranquilo no poder, porque aí veria, né, o poderoso como um tranquilizador. É. E isso eu escrevi o livro, como é que chama? A Libertação dos Povos, a Patologia do Poder? Lá nos Estados Unidos, que deu muito o que falar, né? É. E que mostrou, né? Eu mostrei nesse livro que a decadência daquele país viria por causa disso, né? De não deixar o ser humano assim livre dessas leis truculentas, né? Que atacam o povo praticamente, culpando, né, de qualquer problema, que geralmente o problema vem de cima. Esse livro que o Dr. Kepp publicou há muitos anos atrás nos Estados Unidos, ele vai precisar ser absorvido agora. Ele tem um conteúdo bastante consistente, profundo e até de difícil absorção à primeira vista. Porém, nós estamos vendo que o momento é propício para esta percepção. Nunca a humanidade foi tão separada como agora. Agora, eu gostaria de falar no final do programa a questão do motor, né? Do Kepp Motor. Dr. Né? Kepp, esse é um elemento fundamental para a recuperação da humanidade. Primeiramente, eu queria falar com o César, né? O motor é saudável, né? O que quer dizer o motor saudável? É que emite magnetismo, que é, vamos dizer, o magnetismo natural, né, da estrutura do ser humano. E não como o ventilador, assim, em geral, emite, que aumenta o calor quando emite, né, o calor, né, que está fora. Depois o motor é ressonante, né, capta César, quanto capta, né, da energia ressonante? Por essa energia ressonante, isso significa que a ação do motor, ela interage com tudo ao seu redor, pelo princípio da ressonância do magnetismo. Se tudo é feito de magnetismo, ele estabelece uma ligação com tudo ao seu redor. Então ele beneficia plantas, beneficia animais, beneficia seres humanos, reequilibra o ambiente. Se está muito quente, ele vai restabelecer essa entropia do ambiente, vamos dizer assim, né? Então esse é um princípio fundamental. Agora, esse motor, por ser ressonante magnético, ele não é elétrico, porque segundo os estudos do senhor, né, Dr. Kepp, a eletricidade é um breque ao magnetismo. E esse motor funciona essencialmente pelo magnetismo com muito pouca eletricidade, né? E causa também um bem-estar no sistema circulatório e causa também o equilíbrio mental, né?
se a pessoa é muito doente, ela se equilibra com acalma energia. Seres humanos, por causa do magnetismo, acalma seres humanos e até animais. Então já está sendo aplicado na agropecuária, né? Existem, sabe, Dr. Kepp, estudos sérios científicos mostrando os efeitos nocivos da eletricidade, por exemplo. Quando foi aumentando a rede elétrica ao longo do século, foi causando mais e mais doenças. Isso. E esse ventilador, ele vai na linha contrária. Nós estamos retornando à verdadeira tecnologia, que é a tecnologia magnética, que é benéfica para a saúde, no sentido de anular esses maus efeitos da eletricidade. Nós já estamos no final do nosso tempo de hoje, mas vocês podem pesquisar sobre essa tecnologia, sobre a nova física, no site www.kepmotor.com ou diretamente no site da nossa faculdade, keppacheco.edu.br. Lá vocês têm cursos, livros, para se aprofundarem mais nessa tecnologia que vai salvar a saúde do ser humano. Até a próxima.